de orientação e de vigilância para a nossa vida nesta noite. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor? Abra comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Eclesiastes, depois de Provérbios, depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes. Se você abrir a sua Bíblia ali no meio, em Salmos, você vai passar por Salmos, Provérbios e Eclesiastes de Salomão. Amém, igreja? E no telão também é a Bíblia. Mas todo cristão, ele tem que ter a sua Bíblia, a palavra de Deus na mão. Ele tem que ter a palavra para conferir, para ler. Nós que somos cristãos, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Nós temos que ter, por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Amém, igreja? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Nós vamos ficar apenas com o primeiro verso da Bíblia, do versículo, que nos diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Pode guardar a sua palavra no banco, coloque a mão na altura do peito, vamos orar, vamos falar com Deus, porque toda revelação ela vem de Deus. Que Deus nos presenteie com a sua revelação nesta noite. Querido Deus e maravilhosíssimo Pai, é no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, querido Deus, Deus de todo o céu e de toda a terra, meu Deus, nós entramos em Tua presença mais uma vez em oração e pedimos ao Pai Santo e bendito, fala conosco nesta noite. Querido Deus e amado Pai, que todavia, Senhor, não seja o que nós queremos ouvir, mas que seja o que o Senhor queira nos dizer. Meu Deus e meu Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, para a palavra que sai deste altar, ó Pai, porque a Tua palavra, ela é vida e viva para aqueles que creem. Em nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai, esse momento ao Senhor. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça para a glória do Teu nome. Fica conosco, repreende, ó Deus, todo o mal, repreende todo o espírito contrário da luz, Pai, para que nós possamos entender, compreender e receber do Senhor nesta noite. Amém e amém. Igreja viva. Glória a Deus. Eles tomaram seu assento de boca aberta. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Igreja viva. Igreja viva. Quem deixou esse versículo escrito para nós foi o rei Salomão. E o rei Salomão, ele sabia o que estava falando. A Bíblia diz que não houve e nem haverá um outro homem mais sábio que o rei Salomão. Um homem que escreveu 3.000 provérbios, mais de 3.000 provérbios, cânticos. Um homem que agora já maduro, já no fim da vida, ele deixa esse versículo. E logo que nós ouvimos esse versículo, parece que vem ao contrário daquilo que a gente espera. Porque você veja bem, ele diz assim: o fim das coisas é melhor que o princípio. Olha que quando uma festa é boa, nós não vimos a hora dela começar, sim ou não? Sim. E não queremos ver ela terminar, sim ou não, igreja? Sim. Mas o rei Salomão, ele olha de uma outra visão. Porque ele está mostrando de um outro jeito de ver as coisas.
a construção da nossa casa. Mas muito melhor quando terminamos. Sim ou não, meu filho? Sim. E o rei Salomão, ele está dizendo que o início das coisas, e isso inclui o início da vida, ele está dizendo que é melhor o fim do que o início. Ele está dizendo dessa forma assim, ó, melhor é o fim das coisas, e ele está incluindo isso na nossa vida. E como nós podemos dizer isso? Se nos alegramos quando uma criança nasce, mas nos entristecemos quando um senhor de 90 anos morre. Sim ou não? Sim. Essa semana eu falava com uma família que perderam ali a sua ente querida com 90 anos. Eu digo, meu Deus, olha o tempo que eles estavam todos tristes. E quando nós vimos Salomão falar isso, nós temos que entender o quê? O que Salomão está querendo dizer aqui? Que não adianta nós começarmos as coisas bem e terminar mal. Ele está dizendo que não adianta nós começarmos as coisas de uma maneira boa e terminar de uma maneira ruim. E quando Deus ele me deu esse verso pela manhã, Deus ele me fez me lembrar de um rei chamado Asa, que está lá no livro de 2 Crônicas. Preste atenção. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 14, no capítulo de número 14 de 2 Crônicas, 14. E Abias dormiu com os seus pais, pois o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O pai de Asa faleceu, e Asa começa a reinar no lugar do seu pai. Preste atenção no versículo seguinte. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e queimou as estátuas, e cortou o bosque, e mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Ou seja, Asa, quando ele assume o reino, preste atenção nisso, quando ele assume o reino de Judá, porque nessa época o reino de Israel já havia se dividido. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. 2 tribos ficaram para o lado sul, que é Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos para o lado norte, onde a capital era Samaria. E o rei Asa assume Judá, o lado sul. E o rei Judá, quando ele assume o reinado, ele começa a abolir a idolatria. Ele começa a destruir aos deuses falsos, a quebrar as imagens, a destruir os bosques, aonde eles ofereciam oferendas a outros deuses. Ele destrói com tudo. E a Bíblia diz que ele faz o que é bom e reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que por ele começar a fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, o reinado dele por 10 anos teve paz. E nesses 10 anos, ele começa a edificar a cidade. Ele começa a fortalecer os portões da cidade, os muros da cidade. E nesses 10 anos, a Bíblia diz que vai se levantar o rei da Etiópia, ou seja, o rei Zera. Ele se levanta contra Asa, e diz que nessa época Asa tem 580 mil soldados, homens valentes. 580 mil soldados, homens valentes. Mas a Bíblia diz que o rei Zera da Etiópia,
ele tinha 1 milhão de soldados valentes e 300 carros. Era muito maior o exército do rei Zera, da Etiópia, que vem contra Asa agora. A Bíblia diz que Asa não teme. A Bíblia diz que Asa vai à peleja contra o rei Zera, da Etiópia. E a Bíblia diz que quando, preste atenção nisso, igreja, a Bíblia diz que quando o rei Asa vai para a peleja, que eles começam a pelejar, olha no versículo de número 11, vai dizer assim: e Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti, é ajudar, quero o poderoso, quero de nenhuma força. Ou seja, ele está dizendo assim: Senhor, ele clama a Deus e diz: Deus, para o Senhor não é nada, tanto ajudar o poderoso, o forte, quanto o fraco e indefeso. Para o Senhor isso não é nada, tanto faz. Ele vai dizer assim, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o nome. Ele faz essa oração, ele clama a Deus. Quando ele olha para o exército dele, é pequenininho, é minúsculo, diante de um grande exército que está vindo contra ele, ele faz o quê? Ele clama a Deus. Isso nos 10 anos de reinado dele. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 12: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Aleluia. Não, porque diante das lutas e das adversidades, quando nós clamamos ao Senhor, Ele luta e peleja por nós. Aleluia. Ele luta e peleja por você diante das adversidades, diante das lutas, diante dos problemas. Basta nós clamarmos, basta nós buscarmos a Deus. E foi o que o Asa fez. E a Bíblia diz no versículo seguinte que Asa perseguiu eles, e no versículo 14 vai dizer que Asa feriu todas as cidades dos arredores, que o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presença. Ou seja, agora, olha só, aquele grupo de inimigos que vieram para destruir o rei Asa, tiveram que deixar tudo para o rei Asa levar para a sua cidade. É isso que acontece quando os inimigos se levantam contra você. Eles vão acabar perdendo ainda, e você levando para a sua casa, levando para a sua família, levando para você. Porque é assim aqueles que lutam com Deus. Asa começa o reinado bem. Asa começa o reinado não confiando nos seus homens de guerra, mas sim confiando no Senhor. E Asa recebe uma grande vitória. E a Bíblia diz que Asa continua. Só que a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo de número 16. Agora Asa tem 35 anos de reinado. Você veja que se levantou uma luta contra o rei Asa quando ele tinha 10 anos de reinado. Dos 10 anos aos 35 anos, quantos anos passou, igreja? Oi? Quem está comigo? Quantos anos? 25 anos se passaram. Asa em paz. Mas a Bíblia diz que o outro lado de Israel, o lado norte, presta atenção nisso, o rei Baasa se levanta contra Asa. O reino norte agora se levanta e faz tranqueira contra o reino de Asa, para que ninguém passasse, para que ninguém entrasse, para que ninguém saísse do reino de Judá. Agora aqui Asa vai cometer um pecado grandíssimo aos olhos de Deus. E esse pecado que Asa cometeu, muitas vezes nós cometemos. A Bíblia diz que no ano 36 do reinado do rei Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá.
para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Olha o versículo 2, aonde Asa vai cair. Olha o versículo de número 2, aonde Asa vai começar a perder. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te envio prata, ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Aqui Asa, ele cai. Porque Asa agora, em vez de buscar ao Senhor como ele fez quando se levantaram os antigos, Asa agora vai buscar a ajuda do homem. Nós não temos visto agora ele buscar a ajuda do Senhor. Asa agora, quando o rei Baasa se levanta contra ele, a luta se levanta contra o rei Asa, em vez de buscar a ajuda do Senhor, ele vai buscar a ajuda no braço do outro. E ele tira todo o ouro e toda a prata que Deus havia dado com ele, e ele envia para um outro reino para buscar ajuda. A Bíblia diz que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ouve a voz de Asa e vai contra o rei Baasa e coloca o rei Baasa para correr. Mas a questão aqui não é receber a vitória. A questão aqui é agradar a Deus. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 16:7, depois disso então, que ele recebe a vitória pela mão do rei da Síria, pelo rei da mão do rei Haddad. Naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passaram por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra. O profeta vem e repreende o rei. Por que tu buscou ajuda nos outros? Por que tu foi buscar ajuda num outro país? Por que tu não buscou o Senhor que foi contigo na primeira vez contra o grande exército da Etiópia? Agora vai ter guerra contra ti, frequentemente vai ter guerra contra ti. A Bíblia diz que Asa se indignou, versículo 10. Asa se indignou e prendeu o profeta no tronco, porque ele disse que o profeta tinha se alterado com ele e oprimiu o povo. No versículo de número 12 vai dizer assim: e caiu Asa doente de seus pés, no ano 39, 39 anos de reino. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, olha só, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Mesmo ele ficando enfermo, mesmo ele ficando doente, ele não buscou a Deus, ele buscou os médicos. Nada contra buscar os médicos, porque o rei Ezequias buscou os médicos, mas antes de buscar os médicos, ele buscou
com o Senhor. Deus, Ele quer ser em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele não quer que nós deixemos Ele para depois. Deus, Ele quer que nós deixemos Ele em primeiro lugar. E muitos de nós, quando se levanta alguma luta, se levanta alguma tranqueira, nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de buscar a Deus. Nós nos esquecemos de estar com Deus. E deixamos Deus assim. Deixamos Deus para depois. E Deus, Ele quer ser primeiro na nossa vida. A Bíblia diz que Ele então morreu, foi sepultado, mas mesmo na enfermidade Ele não nos possuiu. Sabe, irmãos? Tem pessoas assim no dia de hoje. Tem pessoas que começam bem, vem na igreja, ouve a voz de Deus, aceita Jesus, se alegra com Jesus, mas na caminhada, irmãos, as lutas se levantam, as adversidades se levantam. Parece que se esquecem de tudo que Deus já fez. Já não tem mais o mesmo ânimo, já não tem mais a mesma alegria. E o rei Salomão, ele está dizendo que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Por que Salomão está dizendo que é melhor o fim do que o princípio? Porque, irmãos, não adianta eu ter nascido na igreja. Não adianta eu ter me convertido e ter buscado a Deus e ter feito a obra de Deus e ser usado por Deus, mas se lá no fim da minha vida eu morrer sem Deus, se lá no fim da minha vida eu estiver sem Deus, a Bíblia diz que assim como Deus, Ele não leva em consideração os meus pecados, como eu vim para Jesus. Presta atenção nisso. Assim como Ele não leva em consideração tudo aquilo que eu pequei, tudo aquilo que eu fiz de errado aos olhos dele, do momento em que eu aceito a Jesus, Jesus, Ele apaga tudo aquilo e nunca mais ninguém me lança em osso, aleluia. Assim como Deus, Ele apaga os meus pecados e me aceita para que eu seja uma nova criatura, assim também não vale de nada tudo que eu fiz para Ele, se no final eu não estiver com Ele. Eu não estiver junto com Deus. Não adianta eu ter construído esse templo, não adianta eu ter pregado a minha vida toda, se no final, se lá no final você não estiver junto com Ele. Tá, pastor, mas lá no final, o final do dia pode ser agora, o final do dia pode ser daqui a pouquinho. Nós não sabemos quando é o nosso final. Nós não sabemos qual será o nosso último suspiro. Quando será o nosso último suspiro? Nós não sabemos. E para isso não tem idade. Infelizmente, ou infelizmente por um lado, mas muito infelizmente pelo outro, aquela mãezinha que estava no Facebook aqui desesperada procurando seu filho, aí encontrou, mas ele encontrou morto, um jovem. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Por isso Salomão ele vai dizer que o fim das coisas é melhor que o início. Por quê? Porque no fim da vida, Salomão ele está olhando num olhar ótico daqueles que servem a Deus, daqueles que buscam a Deus. Porque quando chegar o fim da nossa vida aqui, nós vamos entrar para a eternidade, no paraíso. Não terá mais fim, aleluia. Também não vai ser o início, porque nós já iniciamos a nossa vida aqui com Deus. Mas quando terminar a nossa vida terrena, quando o corpo voltar à terra, nós vamos para o paraíso com Deus. E por que Salomão, ele está sabendo do que ele está falando? Preste atenção e guarda isso no teu coração. Salomão ele reina 40 anos. Salomão foi um homem que, presta atenção, ele reinou 40 anos e o reino dele não teve uma guerra. Enquanto o pai dele vivia guerreando, Salomão não teve guerra. Ele ia lá, ajeitava tudo no papo, tudo na conversa. Só que Salomão errou. Porque Salomão, no final da vida dele, ele morre desviado. Salomão, presta atenção no que Salomão fez.
Salomão, ele ia lá e casava, para não ter guerra no Egito, ele casava com a filha do rei do Egito, trazia para casa. Somos agora parentes, somos aliados, ninguém mata gêmeo, ninguém mata sogro. Ei, tranquilo, bora para casa. Só que quando ele trazia aquela mulher de lá, trazia os deuses de lá também. Ele ia lá e casava com uma filha de um outro rei. Ele fazia acerto, fazia aliança. Quando ele trazia de lá, ele trazia a mulher e os deuses de lá também. E a Bíblia diz que ele começa a colocar esses deuses dentro da casa do Senhor. E Deus se aborreceu com isso. Salomão, quando ele fala assim, o final é melhor que o início, ele está dizendo, não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta começar buscando, fazendo tudo certinho e terminar mal. O apóstolo Paulo, ele vai falar no livro de 2 Timóteo 4:6, ele vai dizer assim, presta atenção, ele vai dizer assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Deus já havia revelado para o apóstolo Paulo que estava muito pertinho dele partir. Quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi aquele homem que perseguiu a igreja. O apóstolo Paulo, ele entrava nas casas dos cristãos, matava, e os que ele não matava, ele amarrava atrás dos cavalos e arrastava a estrada fora até despedaçar os pedaços. Saulo de Tarso, melhor dizendo, era o nome dele antes de ser chamado de apóstolo Paulo. Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos até o dia que ele teve um encontro com Jesus, aleluia. E quando ele se encontrou com Jesus, aleluia, ele entendeu que Jesus era o motivo da vida, aleluia. E a Bíblia dele, agora ele velho, presta atenção o que o apóstolo Paulo vai falar. Ele vai dizer assim no versículo de número 7, combati o bom combate. O que ele está dizendo? Eu lutei. Como cristão eu lutei, eu batalhei, eu guerrei. Cristão tem que lutar, cristão tem que guerrear, cristão tem que combater. Não existe ser cristão sem combate. Não existe, sabe por que não existe? Porque quando nós viemos para Cristo, nós viemos da onde? Do mundano. Nós viemos da onde? Aonde nós nos reunimos para tomar cachaçada, aonde nós nos reunimos para ir para bailão, aonde nós nos reunimos para fazer um monte de coisa errada, assim ou não, igreja? E agora eu tenho que ir para o combate. Eu tenho que combater contra isso. Agora eu tenho que me guardar disso. Por quê? Porque eu quero ir para um lugar melhor, aleluia. Então tem que ter o combate, tem a perseguição, tem a zombaria, tem essa diversidade, tem as lutas, tem as tranqueiras. Outro dia, um rapaz muito indignado me manda mensagem, pastor, está acontecendo assim. Eu vou lá dar um jeito. Eu digo, rapaz, não faz isso. Se fosse outro dia, eu dizia para ele, espera aí, eu vou contigo lá. Vamos dar um jeito, vamos acabar com essa coisa. Mas hoje eu sou cristão. Hoje eu há vazio. A Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Então, se não tiver pilha, se não tiver graveto, cai por terra. Vê se ele for. Não foi. Ele disse: eu combati o bom combate. Acabei ou seja, eu fui até o fim, eu acabei, aleluia. Eu terminei o que eu comecei, aleluia. Eu acabei a carreira, eu terminei a minha caminhada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Guardei a fé. Combati o bom combate. Acabei a minha carreira. E guardei a fé. Ele vai dizer assim no versículo número 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Existe uma coroa de justiça guardada
palavra dada para mim e para você, naquele grande dia que o Senhor Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Sejam aqueles que já foram para o pó, ou sejam aqueles que estiverem vivos aqui. Haverá uma coroa. O que nós temos que fazer? Permanecer até o fim. Não adianta no meio da caminhada eu parar. Não adianta no meio da caminhada eu desistir. Não adianta. Eu preciso continuar, eu preciso prosseguir. Se eu quero morar no céu com Deus, eu não posso voltar atrás. Igreja, olha só, não é errado buscar ajuda dos médicos. Mas antes de consultar o médico, você vem na igreja pedir oração. Não é errado buscar um advogado para defender a tua causa. Mas antes de buscar um advogado, você já buscou a Deus para a tua vida. Não é errado, igreja, buscar ajuda, não é errado. Mas antes, você já colocou Deus nesse lugar? Você já foi buscar a Deus para ver o que faz? Eu nunca me esqueço. Não me lembro qual foi das crianças, acho que foi a Sarinha. Era bebezinho, não parava de chorar, não parava de chorar. Era a Sarinha. E eu liguei para o pastor. Digo, pastor, olha só. Era noite, era tarde da noite. Digo, olha só. A neném não para de chorar. Coloca mais uma acima aí que eu estou levando ela no médico. Chegamos lá. Eu nunca vi tão rápido. Lembra disso, pastor? Sim. Eu nunca vi tão rápido. Aquele hospital da criança lá do Conceição é sempre lotado. Chegamos lá, tinha 3 mães lá dentro. Para a glória do Senhor. Amém. Tinha 3 mães. Nós só entramos. Eu acho que não deu meia hora. Ela já veio para casa. E primeiramente nós fomos buscar ajuda espiritual. Ajuda em Deus. Às vezes queremos tomar atitudes, fazer as coisas sem antes buscar a Deus. E acabamos errando. Acabamos pecando contra Deus. Infelizmente, a enfermidade veio sobre a vida de Asa, para ver se Asa caía em si, para ver se Asa reconhecesse que precisava buscar a Deus. E ele não buscou. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12 vai dizer: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Nós não podemos, nós temos que cuidar, para não cair nas ciladas do inimigo. Temos que nos lembrar que temos um Deus que tudo faz por nós. Um Deus que não nos desampara, um Deus que não nos abandona. O Deus que operou na nossa vida no passado, continua operando hoje na nossa vida. Tudo que Ele quer é que nós nos voltemos mais para Ele. Quando se levanta uma luta contra a minha vida, eu entendo que Deus está querendo que eu busque mais a Ele. E quando eu me volto a buscar mais o Senhor, você pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Igreja, não importa como nós chegamos nesse lugar. Não importa de que maneira você chegou nesse lugar. O que importa é daqui para frente. Amém. Importa é de agora até o final. E quando que vai ser o final? Eu não sei. Nenhum de nós sabemos quando que Deus vai dizer assim, ó, chegou para ti. Pastor, mas eu sou muito novo para isso. Novinhos também vai. Não sabemos quando Jesus volta para buscar a sua igreja. E se tem uma coisa, igreja, que nós temos que entender,
que nós temos é que ansiar. Ansiar é para morar na eternidade com Deus. Se nós louvando aqui a Deus, já sentimos a presença de Deus e já é maravilhoso, sim ou não? Sim. Oramos aqui, vimos Deus, assim, parece que Deus toca na gente, aleluia. A irmã, quando ela foi curada, ela disse que sentia assim a presença, ela não sabia que era a presença de Deus, mas era Deus tocando nela. Você imagina na eternidade com Deus, no final dessa vida, a Bíblia diz que anjos vêm nos buscar e nos levar para o céu, e alguns o próprio Jesus vem buscar. Eu não sei como é que está a tua vida até aqui, mas essa noite eu quero orar para que nós possamos terminar o que começamos. Que nós possamos chegar lá na frente, eu não sei qual é o dia que vai ser lá na frente, e repetir o que o apóstolo Paulo falou: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Aleluia. Livro de Mateus 24, verso 13. 24, 13, vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o final do ano, mas aquele que perseverar até o fim do mês, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Nós precisamos terminar bem. Nós precisamos terminar confiando em Jesus. Independente da luta que você está passando, independente da adversidade que esteja vivendo a tua vida nesse momento, independente do que se levantar, Cristo é o meu Senhor e vai me ajudar. Amém. Combati o bom combate. Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Glória a Deus. Quem vai chegar comigo lá em cima? Eu quero orar nessa noite pela tua vida. Para que Deus ele te guarde nesse ano, nesse desejo de buscar ao Senhor independente das adversidades. Você sabe que muitas coisas na nossa vida, antigamente, nós resolvíamos de outro jeito. Depois que eu me converti, eu aprendi que eu tenho 2 joelhos, uma boca e um rosto inteiro para colocar todos eles no pó e Deus lá do céu me vê. Quando a luta se levanta, irmãos, eu cravo meus 2 joelhos no chão, a minha boca, o meu rosto no pó, e digo: Deus, eu sou espírito, mas o Senhor é maior. E o que o Asa falou, para o Senhor não é nada. Quer ajudar o grande, eu quero o pequeno. E eu sou pequeno, estou aqui, preciso da tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você, para que nós possamos terminar essa carreira e nos encontrar no céu com Deus um dia, em nome de Jesus. Amém. Você que quer orar comigo, você que quer perseverar comigo, sai do seu lugar e vem até